Olá! Vacinação contra a dengue é o tema do Vitalidade, que estreia agora aqui pela TV Câmara de Novo Hamburgo. Conversamos hoje com o coordenador do setor de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeiro Edson Silva. Enfermeiro Edson, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa, hoje falando pontualmente então sobre a vacina contra a dengue que começou aqui no nosso município. Obrigado pelo convite, Tati. Sempre é um prazer a gente poder falar de um tema tão importante, né? Até pela situação que os municípios estão vivenciando, principalmente na região metropolitana, com o aumento da incidência de casos, né? Então, o município de Novo Hamburgo também foi oportunizado pelo Ministério da Saúde com as vacinas para uma faixa etária de 10 a 14 anos. Nós conversamos várias vezes aqui no programa com a Juliane Matos, que também é da Secretaria de Saúde, com o pessoal do projeto Dengue, né? Esse convênio entre a Fevale e a Prefeitura Municipal, sempre trazendo os dados, né? O boletim aqui, até nós vamos falar sobre os dados mais tarde, do boletim epidemiológico da dengue. E num primeiro momento, o Rio Grande do Sul não tinha sido contemplado, né, com a vacinação contra a dengue. O que mudou e por que a escolha dessa faixa etária? Na verdade, o município de Novo Hamburgo, em função da incidência grande de casos, né, hoje nós estamos numa terceira posição no estado do Rio Grande do Sul, né, a preocupação disso fez com que o Ministério da Saúde, independente das ações todas, isso sempre é importante ressaltar, né, Tati, a vacina é mais um mecanismo de prevenção. Não se pode esquecer de não deixar a água parada, de todos aqueles cuidados com lixo e tudo mais, que são oportunos para o vetor, que é o mosquito, se proliferar e causar o contágio de várias pessoas. Então, de fato, o Ministério ampliou mais outros estados, até porque em alguns estados que foi ofertada a vacina também não houve aquela procura adequada, né? E era importante que essa região, principalmente a região metropolitana, fosse beneficiada, né? Inicialmente foram alguns municípios e agora ampliou-se para uma massa maior da população, né? E em cima da faixa etária, em função de que é um grupo vulnerável também, né? É um grupo que também corre riscos quando vier adquirir o vírus da dengue, né? Então é importante se estabelecer essa faixa etária inicial para se ver também a resposta da questão epidemiológica em cima disso, né? Porque toda a distribuição de vacinas, todas elas que estão no calendário e que são agregadas ao nosso calendário, Tati, estão envolvidas com estudos epidemiológicos, né? Com combate, com efetividade da vacina e com diminuição de casos. Então esse grupo vai responder melhor, ele vai ter uma adequada cobertura. Claro que ele é um pouco reticente à vacina, né? Mas a gente está buscando ampliar as informações, dizer que é uma vacina segura, para que a população busque esse processo vacinal. Então, a faixa etária é dos 10 aos 14 anos. Inicialmente dos 10 a 14 anos, sempre lembrando, né, Tati, ela pode ser usada até 59 anos, né? Então ela tem uma amplitude maior, ela pode ser de 6 anos até 59, isso é o que o laboratório recomenda, né? E há uma perspectiva de que essa faixa seja aumentada? Ou primeiro vai ser uma fase mais experimental, assim? Desculpe. Até, primeiramente, nós estamos nesse grupo e houve uma informação que saiu na imprensa nacional dizendo que alguns municípios foram liberados a ampliar as faixas etárias, isso que eu falei agora. Mas é porque eles têm uma vacina com um vencimento dos frascos entre junho e julho. O município de Novo Hamburgo foi contemplado com uma vacina que vence em 2025. Então nós temos tempo para usá-la, claro que nós vamos esperar que esse processo não se acelere, né, de uso delas para receber mais lotes, até porque a população de 10 a 14 anos é muito mais do que 3.244 doses, que foi o que o município recebeu inicialmente, que é uma primeira remessa. Sempre lembrando, né, Tati, que são 2 doses, essas seriam umas 3.200 para a primeira dose, e 3 meses depois existe a segunda. Então, assim, existe a perspectiva de ampliação. Isso tudo vai depender da procura, né, Tati? Assim, no momento que tu tem uma boa procura nesse grupo e tu esgotar essas 3.200, é evidente que o Ministério ainda não vai estabelecer uma ampliação. Mas se ele perceber que as 3.200 já faz 2, 3 meses que elas não se esgotam, aí realmente ele vai abrir a possibilidade. Mas isso é tudo uma discussão, como eu disse no início, com a questão epidemiológica, a incidência de casos, está aumentando ainda os casos, essa faixa etária está sendo atingida, tudo isso é avaliado. E como está a procura aqui no nosso município?
Bom, como a gente sempre fala, o pré-adolescente, adolescente, ele é mais difícil de frequentar a unidade de saúde, né? Felizmente são pessoas, na grande maioria, saudáveis, né? E que evitam o posto de saúde, só vão quando estão realmente com doença. Então, vacina é preventivo. Então, as pessoas têm que estar sadias a procurar a unidade. E nesse primeiro momento, o Ministério recomendou somente nas unidades de saúde, não Sim. recomendou nas escolas. Porque a da HPV, até depois vamos conversar um pouquinho, as crianças estavam recebendo, pelo menos na rede municipal, nas escolas, né? Então, a da dengue tem que se dirigir ao posto ou à unidade básica. A ideia inicial é essa, Tati, até porque como é um produto novo, e você deve lembrar de todas as questões que a gente já tratou aqui, Covid, a própria influenza, quando a gente começou lá na década de 90, todas as vacinas passam um processo de aprendizado, até mesmo dos serviços de saúde como um todo. Existe todo um estudo científico que habilitou e avalizou essas vacinas a serem usadas, né? Nós não estamos usando nenhum produto que ofereça risco. É evidente que alguma outra situação pode ocorrer um evento adverso, que a gente chama reações possíveis da vacina e que são passageiras. Então, por esse aspecto, o Ministério recomendou inicialmente só em unidade de saúde, para ter uma retaguarda técnica ao lado quando se estiver vacinando. Mas, de fato, depois, eu acredito que se tenha a confiabilidade ampliada em relação e a tolerância da comunidade, assim, em relação à vacina, a gente vai poder estender as escolas, porque é um mecanismo que vai ampliar a oferta e a cobertura de vacinas, né? Tá. E tem algum preparo especial para fazer essa vacina? Todas as crianças que estão nessa faixa etária podem receber essa vacinação? Alguma preocupação especial que os pais precisam ter? Orientações básicas que o senhor daria? Ótimo, bem importante isso. Sempre falar de vacina é para as pessoas sadias, né? As pessoas que estão livres de qualquer doença. Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer vacina hoje aplicada na rede, o paciente não pode ter febre, o paciente não pode estar com quadro viral, com alguma indisposição, que a vacina não vai ter uma resposta adequada no organismo, porque ela leva um tempo para produzir anticorpos e ela precisa estar sendo aplicada em um corpo sadio. Então, esse é um primeiro requisito. Outra questão, a gente sabe que não é um padrão, mas gestantes, e a gente tem adolescentes na gestação, nessa faixa etária, não devem ser imunizados. Pacientes imunossuprimidos, HIV positivos, né, esses pacientes também não devem receber a vacina contra a dengue, né? Essas são as recomendações mais importantes, né? Então, fora disso, todas as outras adolescentes que tiverem em condições clínicas adequadas devem procurar a vacina, porque a dengue está atingindo todo mundo, né, Tati? Assim, tu deve receber os dados, a gente vê que a faixa etária de maior incidência é a faixa de idosos, né, e pacientes com comorbidades, que a gente chama hipertensão, diabetes, comprometimentos clínicos, né? Mas nada impede que os nossos jovens venham a ter a dengue, porque o mosquito não escolhe faixa etária, não escolhe cor, sexo, né? Então, é importante que nós tenhamos pessoas imunizadas para evitar a multiplicação da doença. E as reações? Essa vacina tem causado reações ou ela é mais tranquila? Olha, basicamente reações locais, né? Então, existe uma recomendação também do Ministério que os adolescentes, até porque a maioria dos adolescentes, e aí vou reportar um pouquinho do HPV, quando a gente fazia o HPV, existe aquele reflexo vasovagal que a gente chama, aquela tensão da agulha, né? E muitas adolescentes acabavam tendo um desmaio, uma síncope, que a gente chama assim, né? Pelo medo, não da vacina, mas um temor, e acabava aquela angústia, às vezes não tomava o cafezinho de manhã, né? Vinham de estômago vazio, e isso tudo provocava algumas situações como essa, de tonturas, né? Mas, de fato, ela não tem efeito, tem ocasionado problemas clínicos, eventos, na maioria dos casos. Nós já aplicamos para saber 320 doses até o momento, é um número baixo ainda. Desde quando, enfermeiro? Desde o dia 16 de junho, né? Junho agora nós começamos. E, de fato, a gente tem percebido eventos locais, assim, dor no local da aplicação, isso que são padrões, assim, na maioria das vacinas que a gente utiliza, né? Mas então, é uma vacina muito bem tolerada. A gente até normalmente aplica e pede para o jovem ficar uns 15 minutinhos, né, em observação, até para saber se ele não vai ter nenhuma tontura, né, em função da tensão emocional, não da vacina, reforçando isso. A vacina não provoca nenhum desmaio, nem nada, mas as pessoas ficam tensionadas, os adolescentes principalmente, e aí existe essa precaução no momento de aplicar a vacina.
Nós temos os dados aqui da Gerência de Vigilância em Saúde, né, da situação, 14.848 casos de dengue notificados, 13.784 confirmados, 808 suspeitos e 256 descartados. Lembrando que esse boletim é agora, do dia 21 de junho, então, né, da segunda quinzena. E como você falou, né, enfermeiro, nós estamos em terceiro lugar, então, no Rio Grande do Sul, com um número maior de incidentes de caso, né? Já chegamos até o primeiro lugar, se não me engano, Sim, né? sim. Uhum. Reforçando um pouquinho os cuidados, então, que as pessoas devem ter em relação a esse mosquito, além da vacinação, para ajudar, né? Então, para que seja eficaz esse combate. Assim, é importante, né, Tati? Assim, a vacina está complementando esse mecanismo de proteção e de prevenção, né? É mais um escudo contra o vírus, mas de fato os cuidados no ambiente continuam tendo que ser eficazes, tem que se combater acúmulo de água parada, né, em potes, recipientes plásticos em casa, né, manter as caixas d'água vedadas, fechadas, né, o acúmulo do lixo, até agora a gente passou por uma situação das Bem enchentes, delicada, né, bem complicado, aí tu faz esse discurso e aí as pessoas dizem, mas como? Nós estamos com os entulhos ainda na frente dos nossos domicílios, né, então de fato a gente tem consciência disso, o município está mobilizado, está fazendo os esforços todos possíveis para recolher esses entulhos, né? Mas de fato cada um nos seus ambientes onde isso não esteja ocorrendo deve continuar fazendo, porque não se escolhe hoje, o mosquito ele está em todos os bairros, né? Então ele pode atingir até regiões onde não houve as enchentes, né? Onde a pessoa acaba acomodadamente achando, aqui não tem mosquito. Não, o mosquito ele pode estar em qualquer local da cidade, né? Hoje a cidade toda tem foco do mosquito, isso foi evidenciado e a gente tem um programa que acompanha isso rotineiramente. Então se percebe que há uma preocupação que toda a população tenha essa consciência. No momento que toda a população tiver consciência, realmente o número de casos tende-se a diminuir, né? Além do uso do repelente, né? Sim, importante, bem lembrado. Tá. Enfermeiro, começou o inverno agora, né, no mês de junho. Qual a importância das pessoas ainda aderirem a outra vacinação, então, que é a da gripe? Isso é importante, Tati. Eu agradeço sempre essa tua fala, porque esses momentos aqui a gente todos os anos tem vindo conversar com vocês, porque a influenza é importantíssima, né? Os últimos dados mostram que as pessoas estão indo a óbito pelo vírus H1N1, que está na composição da vacina. A vacina é uma vacina tríplice valente, é H1N1, H3N2 e o vírus B da gripe comum, né? O Ministério da Saúde, percebendo de que a população dos prioritários não estava comparecendo às unidades de saúde, houve uma queda nos últimos anos, até em função logo depois da epidemia da Covid, da pandemia da Covid, né? A gente teve uma busca menor pelo vírus contra o vírus da influenza, porque o vírus Covid foi muito mais nocivo e mais letal, né? Então, a busca pela vacina diminuiu, até porque as pessoas estavam mais preocupadas com a outra vacina, que era contra o vírus Covid. Mas a influenza continua acontecendo, né? No estado do Rio Grande do Sul, a gente teve mais de 100 casos de óbitos, né? A população de faixa etária de idosos é a população mais vulnerável, acima de 60 anos, né? Então, é um público que deve ser imunizado, e hoje a vacina está liberada de 6 meses até 100 anos. Então, para toda a população? Toda a população, sem critério nenhum, existe a necessidade, não fez a vacina deste ano, né? Eu fiz ano passado. O ano passado era uma outra cepa, este ano é uma nova vacina específica para o ano de 2024, busca a unidade de saúde mais próxima. Já começou o inverno, não vai ser eficaz. Bom, o ideal, até 15 dias antes de iniciar o inverno, isso seria o preconizado, né? Porque a vacina leva em torno de 15 dias para produzir anticorpos no teu corpo. Mas independente disso, faça agora, porque o inverno do Rio Grande do Sul, ele é longo, extenso, né? Ele é extenso, até em função das pessoas terem se expostos às enchentes também. A gente forneceu a vacina nos abrigos da cidade, né? Pensando nisso, e elas estão em todas as nossas unidades. Tá, Tati, é importante dizer, todas as nossas unidades têm a vacina contra o vírus da influenza. Até se me permitir, só fazendo um lembrete, Claro. A da vacina da dengue, ela está em 8 unidades somente no momento. Vamos falar então qual as unidades as que está da dengue. A dengue é Santo Afonso, Canudos, Lomba Grande, a Casa de Vacina no que centro. É no centro. Roselândia, Quefas, Boa Saúde e Iguaçu.
Tá. São nós escolhemos essas unidades porque foram as regiões onde tivemos maior incidência de casos. Não que, quando eu disse que todos os bairros têm um mosquito, as pessoas podem perguntar, então todas as unidades deveriam ter a vacina. Num segundo momento, acredito que nós vamos fazer uma discussão técnica em relação a isso com a Secretaria e com a Vigilância em Saúde para ampliarmos para outras unidades. Certamente faremos isso, sabe? É uma proposta, até para, quem sabe, com isso a cobertura aumentar, porque daí tu vai ter mais próximo da sua casa, não vai ter aquela desculpa, é no outro posto tal, é muito longe, porque isso também é um fator que às vezes também inibe o adolescente de buscar a unidade se não é próxima da sua residência. A gente entende isso. Mas, de fato, vamos ampliar. Então, no momento, são 8. Em relação à influenza e em relação ao Covid, todas as nossas unidades têm a vacina. E tem vacina contra a Covid disponível para a população em geral ou está mais restrita para alguma faixa etária? Esse ano o Ministério introduziu uma nova vacina, você deve ter acompanhado também, é a vacina chamada vacina Moderna, do laboratório Moderna, um laboratório americano. É uma vacina que foi direcionada para alguns grupos prioritários. Hoje está efetivada no calendário nacional para as crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, as crianças dessa faixa etária têm indicação como aquelas vacinas da rotina, a Penta, a VIP, está fazendo parte do calendário das crianças na primeira infância de 6 meses até menor de 5. Acima de 5 anos, Tati, direcionada para grupos prioritários, pacientes deficientes, pacientes com imunossupressão, pacientes oncológicos, pacientes transplantados, moradores de rua, residentes de LPIs, instituições de longa permanência de idosos, os asilos, né? Trabalhadores da saúde, né? Gestantes, puérperas, ressaltando o seguinte, que gestantes, puérperas, pessoas acima de 60 e imunossuprimidos vão fazer 2 doses com intervalo de 6 meses. Então, assim, acima de 5 anos, apenas os grupos prioritários, daí é dose única. Independente se já tomou as outras vacinas que teve. Eu fiz 4 doses, fiz 5 doses. Você é dos grupos prioritários, tem mais de 5 anos, vai receber a dose anual da Moderna. Daí só vai fazer no próximo ano. Se você é dos grupos que eu citei, idosos, gestantes, puérperas ou imunossuprimidos, fará 1 e 6 meses depois uma nova dose da vacina Moderna. E estendido a demais população, se o Ministério da Saúde achar que tem a necessidade, então. Isso é importante, tá, Tati? Faz parte de algum estudo? E, de fato, voltamos a um discurso epidemiológico, né? Então, se trabalha sempre com incidência. Começou a ter uma incidência, os casos aumentaram, internações, óbitos em relação ao Covid, porque eles ainda continuam acontecendo, é importante dizer isso para a comunidade não baixar a guarda. A gente teve uma queda da procura da vacina, houve realmente uma diminuição sensível. Por quê? Porque a doença diminuiu. A gente está falando da influenza, a influenza é exatamente isso. A baixa procura é isso, né? Tu escuta muito pouco, hoje as pessoas não têm tanto temor da doença, né? Vou ter um resfriado, uma influenza, vai passar, toma um chazinho. Evidente que medidas caseiras e medidas terapêuticas que são utilizadas são eficazes, mas a vacina é preventiva. Então é importante continuar. É mais um mecanismo, como a gente falou da dengue, é um mecanismo de defesa, né? A vacina nunca vai ser 100%, mas tu tendo uma cobertura de 80% a 90%, vamos pensar matematicamente, tu fica com vulnerabilidade de 10%. Então, o risco de tu adoecer é menor, o risco de te ausentar o trabalho, de não frequentar festas, não sair, de tudo aquilo socialmente possível, será possível evitar, né, comprometimento com a vacina. Então, de fato, é isso, é prevenção. Então, a Covid continua acontecendo, nós temos internações, infelizmente, alguns óbitos, então, é prioridade vacinar. Falando um pouquinho de outras vacinas, então, já que a gente está falando de um público mais infanto-juvenil hoje, né, o senhor teria como destacar alguma outra vacina, por exemplo, que é extremamente importante para essa faixa etária, para alertar os pais que não deixem de fazer? Isso é muito interessante a gente trazer, quando a gente tem esse espaço de falar com adolescentes, que é o canal fundamental de que eles entendam de que hoje tem muito acesso na internet das informações sobre vacina, né? Mas a gente tem a obrigação de ressaltar de como é importante a gente falar de uma vacina que tem um custo altíssimo na rede privada e que está à disposição na rede pública, que é a vacina contra o vírus HPV, papiloma vírus humano, que provoca câncer ginecológico, né? Câncer peniano, é uma vacina que tem eficácia comprovada e tem uma melhora do esquema vacinal a partir do ano de 2024, que é apenas uma dose. Então, hoje o adolescente faz apenas uma dose da vacina
e ele está com uma cobertura adequada contra esses vírus. São 4 tipos de vírus que são protegidos com essa vacina, né? Prevenção de 4 tipos de vírus, tá? A partir de 9 até 14 anos, tanto meninos e meninas. Uhum. Então, hoje a gente falou da vacinação contra a dengue, que é uma vacina nova, né? Da importância de se estiver nessa faixa prioritária da vacina do Covid, das pessoas não esquecerem da vacina da gripe, né? Que já está liberada para toda a população também, e da vacinação contra o HPV, que também é mais restrito ao público infanto-juvenil de 9 a 14 anos. A 14 anos. Enfermeiro, eu gostaria de perguntar considerações finais sobre o assunto e que deixasse uma mensagem, então, sobre a importância, né, de se aderir às vacinas que estão disponíveis, então, tanto no calendário, desde bebezinho, né, até para os adultos. Certo. Assim, Tati, quando a gente fala das vacinas, e isso quando a gente ressaltou 4 tipos de vacinas aqui, e a gente sabe que tem um calendário vastíssimo hoje, o Ministério da Saúde tem um elenco de mais de 19 vacinas do calendário à disposição gratuitamente em toda a rede pública. O município de Novo Hamburgo também tem isso tudo à disposição. É importante dizer que as vacinas podem ser feitas simultaneamente, isso também ajuda. A pessoa não precisa ir um dia só para fazer uma vacina contra o Covid, outro dia para fazer a influenza. Ela pode aplicar as 2 juntas. Existe apenas uma recomendação com a vacina da dengue, né, intervalo de vacinas, né, quando tu faz uma delas, tem que esperar um dia para fazer a vacina da dengue, ou se fez a dengue, tem que esperar um dia para fazer a HPV, ou Covid, ou influenza, né? Mas é importante saber que não há restrições maiores, a não ser, exceto essa que eu falei da dengue, mas é importante dizer que pode buscar a unidade de saúde, leve a sua carteira de vacina. Caso não tenha carteira, a gente faz uma nova carteira, porque também a gente sabe, com as enchentes, muitas pessoas acabaram perdendo documentos e a carteira de vacinação é um documento fundamental hoje para o acesso das crianças aos programas do Ministério da Saúde, aos programas da assistência social, né? E nós, adolescentes, adultos, né, todos, né, temos responsabilidades em cima disso, de ter o calendário vacinal, que é um documento fundamental de estar junto com as pessoas hoje, porque, de fato, a vacina é proteção, né? É um mecanismo fundamental. Então é importante deixar essa mensagem de que procure a unidade de saúde mais próxima, procure orientações, informações, né? É isso que as pessoas precisam hoje. A gente desfazer as fake news, né, Tati? Eu acho que esse teu momento aí, nesse trabalho que tu faz, assim, é importante para isso, para resgatar a importância de uma ação que pode eventualmente provocar alguma reação em um ou outro cidadão, porque somos diferentes, mas no geral, no contexto geral da população, tu diminui a incidência de doenças que podem levar ao óbito, que podem prejudicar a população, né? E isso é responsabilidade da gente falar e dizer que é o mecanismo mais adequado hoje em termos de proteção à saúde. E o SUS e o Brasil são referências, né, em vacinação. Exatamente, né? O Ministério da Saúde cada vez mais está ampliando, né? Eu lembro muito bem, ano passado a gente veio e a gente falou, será que vai vir a vacina da dengue? Agora ela já está à disposição, né? Então se agregou muito, o calendário está cada vez mais amplo, né? Então, e realmente as pessoas não têm como memorizar e saber qual é a vacina que eu tenho na minha faixa etária. Por isso, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Lá você vai ter a informação adequada, né? E a gente está à disposição também. Quero deixar o nosso telefone à disposição, se tu me permite também, Claro. né, Tati? A Vigilância em Saúde é o canal de comunicação pelo 3097-9412, né? Para esclarecimento de dúvidas sobre as questões das doenças e principalmente as referências em relação a vacinas, as unidades que estão disponíveis. Eventualmente uma unidade pode ter o estoque terminado de uma ou outra vacina que a gente falou aqui, mas prontamente é feita uma reposição, a gente recebe as vacinas da Secretaria Estadual da Saúde. Então, assim, tem canais de informações sérios, corretos, e esse espaço aqui nos ajuda ainda mais para a gente poder falar de um aspecto fundamental que é isso, né? Prevenção. E a adesão à vacinação é importante para que outras doenças que já foram praticamente erradicadas, doenças mais sérias como sarampo, por exemplo, né, deixem de retornar, né? Isso mesmo, Tati. Não retornem. Exatamente, Tati. O Brasil tinha perdido o certificado internacional de erradicação do sarampo e da rubéola,
né, o ano passado, em função das questões de surtos de sarampo que aconteceram, de casos pipocaram por longo do país. E isso decorrente do quê? Das baixas coberturas, da baixa procura. E eu digo isso aí pela acomodação, porque essas doenças estavam, vamos dizer, erradicadas mesmo, não estavam aparecendo, e a população diz, não, isso não existe mais. Não, mas ainda acontecia, porque nós tivemos sarampo na Europa, nós tivemos sarampo na América do Norte, então assim, e as pessoas viajam muito, né? E a gente costuma dizer que para adoecer hoje basta uma viagem de avião, né? Apesar do nosso comprometimento agora do aeroporto Salgado Filho, mas independente disso, as pessoas circulam entre os estados, entre os municípios, né? E para isso, isso oportuniza a proliferação dos vírus, né? E um mecanismo hoje que está bem próximo da gente é a vacina, que corta esse ciclo viral. Então, enfermeiro, para encerrar, uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu queria dizer a vocês que é para a gente sempre importante se falar de vacinação, e todos os espaços são bem-vindos ao município, né? E colocar a Secretaria Municipal de Saúde à disposição da nossa comunidade, né? E dizer de que a vacina é importante, é um mecanismo de proteção e gratuito, e está à disposição pelo SUS em todas as unidades de saúde. E lembrando as 8 em que estão as da dengue? Lembrando, novamente, as 8 unidades atualmente que estão disponíveis com a vacina da dengue: Santo Afonso, Canudos, Lomba Grande, Casa da Vacina, Roselândia, Quefas, Boa Saúde e Iguaçu. Que são os bairros mais afetados. Os bairros mais afetados, epidemiologicamente, se pensou inicialmente nessas unidades, mas com possibilidade de ampliação. Certamente, Tati, de repente a gente pode ter novamente um espaço contigo aí para estar reforçando a importância da ampliação, para que a gente possa aumentar nossa cobertura e utilizar essa vacina, que ela veio para nos ajudar a combater a dengue, que está aí, bem próximo das nossas casas, e o município de Novo Hamburgo tem a infestação do Aedes aegypti, que realmente atinge a todos. Então fica o alerta aos pais, né, de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos para procurar essas 8 unidades básicas de saúde para efetuar a primeira dose e após 3 meses a segunda dose da vacinação. Isso? Isso aí. Muito obrigada, enfermeiro, pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, nosso parceiro, né, de informações. Todo ano a gente repete e traz esse tema da vacinação justamente para esclarecer as dúvidas e frisar a importância da adesão, então, ao nosso calendário do SUS. Eu que agradeço o espaço, Tati. Muito obrigada. Hoje, então, podemos entender melhor como funciona a vacinação da dengue aqui em Novo Hamburgo. O bate-papo foi com o responsável pelo setor de imunizações da Secretaria de Saúde aqui do município de Novo Hamburgo, enfermeiro Edson Silva. O programa será reprisado pelo canal 16 da Claro e também pelo YouTube da TV Câmara NH. Muito obrigado pela sua companhia, não deixem de se vacinar e até o próximo programa.